Em 28 de junho de 1947, o capitão Carlos, que atuava como patrulheiro do porto no Irã, estava em ronda com seus 2 aprendizes, seu filho Lucas e seu cachorro Max. No entanto, este não era um dia habitual no mar. Quando Carlos olhou para o céu de sua embarcação de patrulha, avistou 6 aeronaves flutuando a cerca de 1.500 pés acima de seu barco. Os objetos foram reportados por Carlos e sua equipe como sendo feitos de um material refletivo e tinham a forma de donuts planos, com aproximadamente 100 pés de diâmetro. Os buracos centrais localizados em cada nave foram observados como tendo cerca de 25 pés de diâmetro, e objetos mais circulares foram avistados ao longo das laterais da aeronave, que Carlos e sua tripulação determinaram serem janelas de observação. Logo, Carlos e seus colegas de tripulação perceberam que 5 dos OVNIs circulavam sobre o sexto, que estava descendo em direção ao barco de patrulha. Isso gerou enorme pânico entre a tripulação, pois todos pensaram que a aeronave iria colidir com seu barco. Não querendo ser enviados para uma sepultura aquática, a equipe correu em direção à costa. Ao chegar à praia, Carlos pegou seus binóculos para localizar a aeronave estranha da costa. Ele também pegou sua câmera para registrar fotos como prova da nave peculiar. Enquanto tirava as fotos, a aeronave inferior permaneceu em uma posição estática, enquanto as outras 5 giravam ao redor dela por cerca de 5 minutos. Então, a aeronave inferior de repente caiu, mas parou abruptamente a cerca de 500 pés acima da água. Um dos 5 veículos que circulavam ao redor da nave inferior desceu para encontrá-la. As 2 embarcações permaneceram nessa posição por vários minutos, até que Carlos pensou ter ouvido um baque. Instantaneamente, mais ruídos se seguiram, e Carlos, usando seus binóculos, viu que a aeronave do meio estava deixando cair o que ele suspeitava serem jornais de dentro de seu buraco central, enquanto se aproximava rapidamente de sua embarcação. Quando a aeronave chegou perto o suficiente, foi descoberto que os objetos não eram jornais, mas sim metais leves brancos e rochas escuras semelhantes à lava. Carlos até afirmou que, quando as rochas parecidas com lava caíram no mar, isso fez com que a água evaporasse. Com esses perigosos fragmentos de detritos caindo cada vez mais perto do barco, a tripulação buscou abrigo abaixo do convés, mas não antes que um dos materiais atingisse Max, o matando no processo, enquanto o outro feriu Lucas no braço. Carlos até tentou pedir ajuda pelo rádio, mas o transmissor não estava funcionando. Embora seu rádio estivesse fora de ação e nenhuma assistência estivesse a caminho, a maioria dos destroços caiu na água logo após a chuva de metais e pedras. Os dirigíveis subiram alto no céu e voaram para o oeste. Juntos, a tripulação então saiu do convés inferior e inspecionou o barco em busca de danos. Felizmente para a equipe, o barco quase não foi danificado, e eles zarparam de volta para o cais, baixando Max pela lateral e para dentro da água na forma de um enterro no mar. Ao atracar, Carlos levou Lucas ao hospital para que seus ferimentos pudessem ser tratados e depois explicou o incidente ao seu chefe, Ricardo, que não acreditou em Carlos. Quando as fotos que Carlos tirou de sua patrulha foram impressas, as estranhas aeronaves que ele havia relatado a ele e mostrado nas fotos agora reveladas foram comparadas e acreditava-se que fossem ruído de filme e danos causados pela radiação. Não querendo se esquivar de provar a autenticidade do incidente, Carlos retornou à ilha para coletar amostras de rochas, na esperança de encontrar aquelas que foram lançadas da aeronave do meio que ele encontrou durante o incidente. Carlos relatou que, embora não tenha, avistou uma das aeronaves pairando acima dele, como se estivesse espionando-o. Ele finalmente juntou as pedras e estava se preparando para mostrá-las ao seu chefe no dia seguinte, mas quando esse dia chegou, ele foi visitado por um pequeno homem pálido em um terno preto. O homem sugeriu que os 2 tomassem café da manhã juntos, ao que Carlos concordou. Então, ele seguiu o estranho até um restaurante. Enquanto tomavam café da manhã, o estranho não fez perguntas, mas, em vez disso, fez um relato descritivo sobre o que Carlos havia testemunhado no dia anterior e eventualmente avisou Carlos que coisas ruins aconteceriam, não apenas com ele, mas com toda a sua família. Os homens então reconheceram que Carlos estava dizendo a verdade, e os 2 enviaram um pacote para o editor Eduardo em Chicago, que mais tarde fundou a revista Fate. O conteúdo dentro do pacote continha fragmentos de metal e declarações sobre os estranhos incidentes e descobertas nos dias 21 e 22 de junho, um evento notável que continuamos a discutir e debater entre nós até hoje. Mas, nem mesmo um mês depois,
ocorreria outro incidente que possivelmente é o mais conhecido e comentado encontro alienígena da história, Roswell. Em 8 de julho de 1947, na pequena cidade de Roswell, Novo México, houve relatos de um disco voador que caiu no deserto, não muito longe da base aérea Walker, o que virou manchete em todo o mundo. Os relatos notaram que corpos de alienígenas foram recuperados do local do acidente e levados para a infame Área 51, no deserto de Nevada, onde autópsias foram realizadas. Logo depois, um comunicado de imprensa de altas autoridades militares declarou que rumores de um disco voador se tornaram uma realidade e que um oficial de inteligência no campo de aviação do exército de Roswell teve a sorte de ganhar e manter a posse de um dos discos. Esta declaração enviou notícias de jornais sobre o incidente ao redor do mundo à loucura, e as manchetes de notícias sobre este disco voador de Roswell estavam por toda parte. No entanto, apenas 24 horas depois, essa alta autoridade militar mudou sua história, afirmando que havia cometido um erro e que o disco voador era, na verdade, um balão meteorológico. Inacreditavelmente, o público pareceu ter aceitado essa explicação, e muito pouco foi dito sobre o incidente de Roswell por muitos anos. Depois, não foi até o final da década de 1970 que alguns militares envolvidos começaram a falar sobre o que aconteceu todos aqueles anos atrás, e etologistas, bem como teóricos da conspiração, entraram em ação, desenvolvendo assim o caso Roswell no incidente como o conhecemos hoje. Um dos primeiros militares a falar sobre o incidente do OVNI em Roswell foi o Major Roberto Marcel. Ele foi um dos 2 militares enviados para investigar o local do acidente. O outro que estava com o Major Roberto Marcel era Felipe Cavit, que sempre alegou que ele nem estava lá. O Major Roberto Marcel descreveu como grandes quantidades de detritos metálicos estavam espalhados por toda a área. Então, a nave claramente atingiu o chão em alta velocidade. Ele afirmou que claramente não era um balão meteorológico ou míssil porque ele recuperou fragmentos do acidente e descreveu ter visto tipos de escrita hieroglífica pintada nele. O metal também foi relatado por ele como sendo leve, fino como papel, mas incrivelmente forte e duro, diferente de tudo que ele já tinha visto em sua carreira e vida antes. Ele também ajudou a responder à pergunta sobre onde os fragmentos foram levados, simplesmente dizendo que eles não tinham apenas o que ele analisou, mas também outros que estavam sendo mantidos bem preservados em uma instalação militar em algum lugar. Segundo o relato, a história de Marcel não termina aí, no entanto, porque mais tarde na vida ele contou à sua família em expansão sobre sua investigação em Roswell. De acordo com seu neto, meu avô Marcel compartilhava detalhes de suas experiências com toda a família, e quando eu era criança, basicamente na mesa de jantar, ele nos contava como era o chefe da inteligência e investigador principal do grupo de bombardeio 509. Ele falava sobre isso com as pessoas continuamente, fazendo uma infinidade de perguntas sobre o incidente do OVNI em Roswell. A Agência Nacional de Segurança Nacional publicou um relatório em 1994, impressionantes 47 anos após o incidente inicial, que afirmava que os corpos alienígenas supostamente recuperados do local do acidente eram, de fato, apenas manequins de teste em tamanho real. Muitos viram isso como o governo apenas tentando se desenterrar e encobrir a situação, o que só continuou a alimentar teorias da conspiração. Muitas outras testemunhas se apresentaram e falaram sobre o incidente do OVNI em Roswell, incluindo um fotógrafo que afirma que foi perguntado se poderia fotografar o local do acidente. Ele explicou como lhe pediram para tirar fotos dentro de uma área escura, onde observou 4 corpos idênticos com cabeças enormes e pele sombreada. Depois de tirar as fotos, ele foi interrogado e ordenado a esquecer tudo o que notou sobre o local do acidente. Mas então uma testemunha mais credível do que todos os outros juntos falou, pouco antes de falecer em 2005. Seu nome era Tenente Samuel Alt, o homem que publicou e divulgou o relatório original do balão meteorológico em 1947. Antes de falecer, ele escreveu e deixou uma declaração juramentada na qual afirmava que a história do balão meteorológico era uma capa para o OVNI que foi recuperado com sucesso do local do acidente. Ele também confirmou que viu corpos alienígenas mortos neste incidente de OVNI em Roswell, ainda amplamente debatido. Com esses 2 incidentes levantando tantas especulações e perguntas, alguém poderia se perguntar se algum dia saberemos a verdade. No entanto, com o passar dos anos e com o falecimento das pessoas envolvidas ou testemunhas desses incidentes, estamos realmente apenas nos afastando da resposta inevitável. Então,
Até que o governo esclareça esse mistério ou o próximo incidente faça isso por nós, só podemos nos maravilhar continuamente com o fato de que essas duas ocorrências combinadas não foram apenas a porta de entrada para debates extraterrestres como os conhecemos hoje, mas também podem ser os maiores acobertamentos governamentais da história em relação ao contato humano com alienígenas e seres de outros mundos. Embora esses dois eventos sejam os encontros mais amplamente conhecidos com extraterrestres, milhares de encontros foram relatados em todo o mundo até os dias atuais. Eu nunca contei essa narrativa a ninguém porque nunca pensei que eles acreditariam em mim. Eu estava sozinho em casa uma noite e tinha ido dormir. Durante a noite, eu vivia com meu parceiro e 2 gatos domésticos, mas ela estava viajando a negócios fora do estado. Eu trabalhava das 9 horas às 17 horas, depois voltava para casa, comia e trabalhava na casa velha para deixá-la pronta para vender. Uma noite, após uma excepcionalmente longa e difícil jornada de trabalho na casa, eu estava voltando para casa quando avistei no céu algo que normalmente não estava lá. Parei para observar o objeto, apenas para vê-lo não se mover. Agora percebo que era por volta de 1 hora da manhã, e não era um balão de ar quente ou algo assim, especialmente porque nunca vi um na minha área de Ohio. O que eu estava observando era um oval, era mais largo do que alto. O objeto, como muitas pessoas descreveram, não estava emitindo luz, mas estava iluminado, se isso faz algum sentido. Eu estava tão cansado que quase quis ignorar, mas, por algum motivo, não consegui. Não só era muito bizarro, mas o que eu estava desejando nos últimos 48 anos estava acontecendo bem na minha frente. Meu primeiro e até agora único avistamento de OVNI. Dizer que me senti assustado seria um eufemismo. Voltei para o meu carro e dirigi os curtos 1000 pés ou mais para chegar à entrada da garagem e para a segurança da minha nova casa. Eu sabia que havia detalhes que eu não conseguia ver por causa da maneira como a nave estava iluminada, então percebi que ninguém iria acreditar em mim. Assim, a 1h30 da manhã, em uma noite de escola, eu fui para dentro de casa e assustei minha filha e meu filho ao acordá-los para testemunhar o que estava no céu. Eu esperava por Deus que ainda estivesse lá, e com certeza estava bem ali, onde eu o deixei. Estou coberto de arrepios só de lembrar da reação da minha filha. Meu filho era um grande cético, mas mesmo com 12 anos, quando ele testemunhou isso, olhando para trás, ele sabe o que era. Eu vi medo em seus olhos. Ele ficou conosco por cerca de 1 ou 2 minutos e depois voltou para dentro. Minha filha e eu ficamos quase sem palavras. Era lindo de certa forma, mas nós dois concordamos que isso dava uma sensação de medo ou pavor, como se não devêssemos estar vendo isso. Então me ocorreu que eu deveria pegar um binóculo. Eu sabia exatamente onde eles estavam, porque eu fiz a maior parte da mudança. Peguei o binóculo e fiquei surpreso com o que vi. O melhor que pude descrever foi que parecia totalmente antigo na parte inferior, como se fosse feito de velhos navios de ferro revestidos há muito tempo, metal batido com rebites e costuras. A parte superior parecia muito moderna. Eu acho que você poderia dizer que eu me lembro que tinha algo que lembrava o que eu chamaria de faróis na janela traseira, como alguns carros antigos. Eu também me lembro que o topo quase tinha o formato de uma lâmpada de gênio. Minha filha olhou pelo binóculo e tinha uma descrição terrivelmente semelhante. Então eu vi algo que me assustou ainda mais. Agora parecia que a nave estava sentada em um pedestal longo e fino, amarelado. Eu não conseguia descobrir o que estava vendo. Agora, dei o binóculo para minha filha. A propósito, ela tinha 16 anos na época e perguntei se ela poderia me explicar o que viu. Naquele momento, algo mudou. Eu podia ouvir o medo absoluto e o tremor em sua voz. Eu nunca vou esquecer o que ela disse. Pai, há um raio de luz saindo debaixo do que quer que seja. Estou com medo, pai, acho que deveríamos entrar. Não conseguimos nos livrar dessa sensação de medo e a sensação de que nunca deveríamos ter visto o que vimos naquela noite. Ambas as janelas do nosso quarto davam diretamente para onde esta nave podia ser vista. Descobri mais tarde que minha filha ficou acordada até de manhã em um chat de vídeo ao vivo com seus amigos, absolutamente apavorada. Depois de tomar banho, fiquei deitado na cama, exausto, mas impressionado com o que acabávamos de ver. Foi nesse momento que percebi que a nave estava se movendo, mas em um ritmo tão lento que era indetectável até que eu pudesse compará-la a algo parado, que era o peitoril da minha janela vertical. Nunca esquecerei aquela luz amarela pálida, opaca e assustadora que esta nave iluminava. Esqueci de mencionar que se você estendesse o braço, a nave seria apenas um pouco maior que a largura do seu polegar, se isso faz algum sentido.
Mais tarde, me disseram que era bem grande. Eventualmente, a nave viajou para fora de vista e eu caí de exaustão. Terceiro relato. Tudo começou com uma viagem de acampamento. Eu e minha namorada, vamos chamá-la de Ana, éramos jovens e ingênuos, felizmente inconscientes da bola curva cósmica que a vida estava prestes a lançar em nosso caminho. Imagine este ar fresco da montanha, crepitando fogueira, a Via Láctea se espalhando pela escuridão aveludada, cartão postal perfeito, exceto o cartão postal rasgado ao meio. Quando nós acordamos na manhã seguinte, desorientados, roupas amarrotadas e com um buraco enorme em nossas memórias, onde o dia anterior deveria ter sido, nós ignoramos isso como um sonho estranho compartilhado, uma falha na Matrix. Mas uma inquietação incômoda se instalou em nosso intestino, uma premonição de coisas para voltar ao caos familiar da vida universitária. As coisas ficaram mais estranhas. Ana, normalmente a imagem da saúde, começou a experimentar essas esquisitices físicas inexplicáveis, tonturas, náuseas, sensibilidade aumentada à luz. Então veio a bomba, grávida, impossível. Ela estava tomando pílulas religiosamente. Os médicos estavam tão confusos quanto nós. Seus testes não revelaram nada fora do comum, mas conforme as semanas passavam, a estranheza se intensificava. O corpo de Ana se tornou um campo de batalha, sua saúde flutuando como uma montanha-russa descontrolada. Uma semana ela estaria brilhando, cheia de energia, na próxima, pálida e apática. O bebê dentro dela, enquanto isso, parecia estar desafiando as leis da biologia, crescendo a uma taxa alarmante. A sessão de ultrassom foi perturbadora. Antes que Ana e eu soubéssemos o que estávamos olhando, o técnico encerrou a sessão. Ela parecia perturbada, saindo sem explicações. Ana e eu ficamos além de perplexos, beirando o desespero. Minhas inúmeras ligações para o consultório do especialista só renderam a resposta frustrante. O médico está ocupado. Ele retornará à ligação. Mas essa ligação nunca veio. Determinado a descobrir a verdade escondida nas imagens de ultrassom, que tirei questões em minhas próprias mãos, estacionei-me perto de seu carro após seu dia de trabalho. O especialista estava visivelmente chocado ao me encontrar lá. Não houve sutileza em minha abordagem. Eu praticamente tentei forçar uma resposta dele. Sua expressão perplexa mudou quando ele hesitou, antes de insistir. Conte à sua esposa para fazer um aborto. Foi tudo o que consegui dele, nada mais. Seu medo profundo chamou minha atenção. Eu não conseguia entender por que ele parecia tão apavorado com a condição incomum do nosso bebê. Então a chegada de uma van preta por perto intensificou sua angústia. Seus olhos se fixaram nela e o medo parecia dobrar. Enquanto eu saía, passando deliberadamente perto da van, a janela do motorista abaixou. 2 homens de terno e óculos escuros me lançaram um olhar assustador enquanto o médico ia embora. A van começou a segui-lo ameaçadoramente. Para o desconhecido, o medo me acenou, um companheiro constante e indesejado. Era essa sensação crescente de estar sendo observado, uma sensação de que olhos invisíveis estavam rastreando cada movimento nosso. Então, chegou aquela noite no apartamento. Acordamos não com o zumbido reconfortante da geladeira ou as sirenes distantes da cidade, mas com um silêncio de gelar os ossos, quebrado apenas pelos batimentos frenéticos de nossos corações na escuridão escura. Uma presença pairava, invisível, mas inegável, irradiando um opressivo pavor que penetrava em nossos ossos. Eu estou lhe dizendo que naquela noite havia mais do que nós naquele apartamento. Só Deus sabe o que era aquela presença, mas parecia sobrenatural. Nós fugimos naquela noite, buscando refúgio na casa dos pais de Ana, com o desconforto agarrando-se a nós como uma segunda pele. Foi quando comecei a ficar ansiosamente desconfiado sobre a lacuna em nossas memórias da noite acampando na natureza. As peças começaram a se encaixar, a estranheza daquele evento, a gravidez inexplicável, a sensação constante de estar sendo observada, tudo isso apontava para algo que não era deste mundo. A insistência frenética do médico em mais exames, seus apelos desesperados por interrupção só alimentou ainda mais minha suspeita. O médico sempre tinha desculpas para não nos ver ou para não comparecer às sessões ridiculamente curtas, nunca dando respostas claras para nenhuma de nossas perguntas. Para mim mesmo, eu me perguntei se era sua maneira de me punir pela vez em que me aproximei furtivamente dele no estacionamento, ou se ele estava escondendo algo de nós, possivelmente ambos. Isso não era uma gravidez normal, isso era algo completamente diferente. Deus sabe o que, Ana, abençoe seu coração, se recusou a ouvir.
A maternidade brilhava em seus olhos, uma determinação feroz que superou a lógica e o medo. Ela iria ter esse bebê, não importa o que o teste dissesse, não importa o segredo obscuro. Eventualmente, eu decidi que era melhor deixá-la viver seu sonho ingênuo. A negação pode ser uma bênção. Eu esperava que ela estivesse certa. Eu esperava que fosse apenas eu sendo paranoico. Se o bebê fosse anormal, nós o teríamos de qualquer maneira, se fosse isso que ela queria. O clímax chegou como um soco no estômago. Ana entrou em trabalho de parto prematuro. Os médicos atuavam frenéticos, seus rostos marcados pela preocupação. Então vieram aqueles dois homens de terno, suas expressões ilegíveis, barrando minha entrada na sala de parto, como guardiões de algum segredo proibido. Era como se estivessem escondendo algo assustador. Quando finalmente me deixaram entrar, era sobre o bebê que eles alegaram ter morrido durante o procedimento. Nunca vimos o corpo, uma história inventada sobre uma confusão, um erro administrativo. Uma onda de alívio tomou conta de mim, uma sensação inegável, apesar da dor esmagadora arranhando minhas entranhas, um vazio ecoando em meu peito. Ana ficou arrasada. Foi lento, mas o tempo cura tudo, e ela se recuperou. Os anos que se seguiram foram um casamento nebuloso, 3 lindos filhos normais, uma vida construída em risos e amor. Tentamos construir normalmente, e conseguimos, em grande parte. E essa é a nossa história, mas não termina aí. Às vezes, eu queria que isso fizesse. Ignorância teria sido um caminho mais simples. Algo estava errado. Nós dois compartilhamos pesadelos que se tornaram nossa lembrança indesejada. Nós nunca falamos sobre eles, mas os olhares cúmplices confirmaram nosso tormento mútuo. Semanas de normalidade poderiam ser destruídas por uma única manhã, nós dois despertando como se estivéssemos revivendo aquela noite no deserto. Todas as vezes, nós dois ao mesmo tempo, sua natureza sincronizada era perturbadora. Esses pesadelos aleatórios podiam vir a qualquer momento, não podia continuar. Quando nosso filho mais novo, de apenas 5 anos, percebeu nosso comportamento errático, sua pergunta inocente cortou fundo. Por que mamãe e papai estão de tão mau humor algumas manhãs? Desesperados por respostas, confiamos em um psicólogo de confiança, que ele suspeitava de trauma articular suprimido e nos encaminhou para um hipnoterapeuta e seu parceiro de prática. Nossas sessões eram separadas, mas simultâneas. Com os 2 hipnoterapeutas, revelaram o horror de tudo que veio à tona, ou a maior parte dele, em qualquer caso, ou então acreditamos. Nossa, acho que teríamos preferido a amnésia. As memórias eram horríveis, o silêncio opressivo da floresta, a luz repentina e ofuscante que encheu nossa barraca, a sensação de leveza enquanto éramos erguidos em direção ao céu, a nave metálica colossal pairando silenciosamente acima. Então vieram as figuras. Eles mesmos, altos e esbeltos, com membros alongados e pele que parecia brilhar na luz sobrenatural. Seus rostos envoltos em sombras, irradiando uma calma inquietante. Seus movimentos, desprovidos de emoção humana, seus grandes olhos negros amendoados. Essa é uma coisa que eu não consigo entender fora da minha mente desde as sessões de regressão. E, claro, aquelas mãos assustadoras de 6 dedos tocando em todos os lugares. Os detalhes eram assustadoramente claros, as salas de exame estéreis, os instrumentos de metal frio, os zumbidos perturbadores e gritos penetrantes. Não éramos os únicos, eles nos separaram. Eles controlavam nossos corpos e movimentos. Fomos levados para salas separadas, onde sofremos experimentos indizíveis. De mim, eles extraíram amostras de instinto primordial. Me disseram que não foi o que mais tarde aconteceu com Ana. Para ela, eles fizeram algo muito mais monstruoso em manipulação invasiva e inacreditável de seu corpo, plantando a semente indesejada daquela criança. Não sabíamos seus motivos, mas tivemos que suportar seu toque frio e indiferença sem emoção. Emergindo do consultório do terapeuta, nos agarramos um ao outro, lágrimas trêmulas se misturando com a mancha amarga da confirmação. Aquelas memórias fragmentadas finalmente se fundiram em um buraco horripilante, confirmando nossas suspeitas mais sombrias. Não fomos apenas sequestrados, éramos sujeitos em algum experimento, peões relutantes em seu grande projeto. Sessões regulares de terapia se tornaram nosso campo de batalha, onde lutamos com as memórias horríveis e trauma persistente. Apesar da aparência de normalidade, nós reconstruímos as sombras da nossa experiência, agarradas aos cantos sussurrantes de e se, agarrando-se ao ar. Mas a sombra mais pesada pairava, grande, o bebê, aquele que perdemos.
O fardo se tornou insuportável, acordando ameaçando esmagar nós dois. Eu embarquei em uma missão por respostas, rastreando um médico aposentado através das fronteiras estaduais, em um restaurante em Sarasota. Anos gravados em seu rosto espelhavam os nossos. Ele revelou a verdade, os códigos de 6 dígitos em membros minúsculos, a cabeça enorme, os enormes olhos negros como vazios sem fundo. Cada detalhe perturbador lascou nossa esperança enquanto a revelação de sua sobrevivência, a viagem de Chihiro, por figuras obscuras que alegam afiliação ao governo, nos mergulhou em um novo abismo de medo e confusão. Há mais na história, segredos muito perturbadores para compartilhar abertamente, mas o mesmo que as respostas nos levem mais profundamente na escuridão. Recebemos um relato arrepiante de um indivíduo corajoso que suportou um encontro angustiante com seres enigmáticos de outro mundo. Neste vídeo, mergulhamos na espinha dorsal da história arrepiante de seu sequestro e a reviravolta chocante que nos deixou questionando a natureza de tais sequestros. Espero que esta carta o encontre bem. Eu queria compartilhar uma experiência com você, algo que aconteceu comigo em uma noite fatídica, que ainda me causa arrepios sempre que eu penso nisso. Era uma noite de fim de semana e eu me vi dirigindo por um trecho desolado de estrada, cercado por fazendas e florestas densas. A lua cheia banhava a paisagem com um brilho prateado assustador, e eu estava no fundo do coração do nada. Enquanto continuava minha viagem, notei uma luz usual no meu espelho retrovisor. A princípio, descartei, pensando que era outro veículo ou a lua cheia radiante lançando sombras incomuns. No entanto, meu desconforto aumentou quando um forte feixe de luz, de repente, engolfou meu carro. O pânico percorreu minhas veias enquanto meu veículo começava a perder potência. O motor parou e todos os sistemas elétricos desligaram. Com apreensão, saí do carro para investigar a fonte dessa luz misteriosa. O que encontrei a seguir desafiaria toda a razão e lógica. Um disco voador, sim, um OVNI. O local era diferente de tudo que eu já tinha visto. Pousou bem no meio da estrada. Meu coração disparou enquanto eu observava, com admiração e terror, 3 pequenos seres cinzentos emergindo da nave. Eu sei que isso pode parecer irreal, mas a experiência foi real e simplesmente aterrorizante. Esses seres eram pequenos, não mais altos que 3 pés, com corpos esguios e uma pele cinza. Suas cabeças eram desproporcionalmente grandes, com olhos amendoados pretos que brilhavam com uma inteligência sobrenatural. Eles tinham apenas o menor dos narizes e o que pareciam fendas para orelhas. Suas bocas também eram fendas sutis, sem lábios. Seus dedos eram longos e delicados. Esses seres pequenos, mas assustadores, estavam vestidos com macacões justos e elegantes que tinham uma tonalidade preta assustadora. O tecido parecia aderir firmemente às suas estruturas diminutas, enfatizando suas aparências esguias e sobrenaturais. Esses trajes pareciam ser feitos de um material diferente de tudo que eu já havia encontrado, possuindo um brilho peculiar que sugeria uma tecnologia avançada e desconhecida. A textura dos trajes tinha uma qualidade quase metálica, aumentando a aura sobrenatural que os cercava. Era como se esses seres vestidos com seus enigmáticos ternos pretos fossem emissários de um reino que desafiava a compreensão humana, deixando-me com mais perguntas do que respostas. Enquanto se aproximavam de mim, caminhando com uma graça misteriosa, senti uma sensação estranha me invadir, como se eles estivessem se comunicando comigo por meio de alguma forma de telepatia. Eles se moviam em uníssono, seus movimentos eram fluidos e sincronizados. Sem dizer uma palavra, eles transmitiam uma sensação de urgência, guiando-me gentilmente em direção à entrada de sua nave. Era como se eles tivessem a capacidade de exercer controle sobre minhas ações, tornando a resistência fútil. O feitiço hipnótico que eles lançaram sobre mim não me deixou outra escolha a não ser seguir sua liderança. Atravessando o limiar metálico de sua nave enigmática e entrando em uma realidade inteiramente nova e perturbadora, dentro da nave alienígena, eu me encontrei em uma sala que desafiava qualquer descrição terrena. As paredes pareciam ser construídas de um material metálico prateado, sem emendas, lançando um brilho sobrenatural por toda a câmara. Não havia cantos ou bordas discerníveis, criando uma sensação inquietante de desorientação. A sala era banhada por uma luz azulada suave que emitia de ocultas fontes, lançando sombras estranhas em todas as direções. No centro da sala, havia uma peculiar laje de metal prateado, sua superfície lisa e polida, com um brilho espelhado. A laje tinha restrições de um design desconhecido, compostas de um material que se assemelhava a uma substância gelatinosa translúcida.
Essas restrições pareciam responder ao toque dos alienígenas, se adaptando perfeitamente aos contornos do meu corpo enquanto eles me prendiam no lugar. Era como se a própria laje fosse uma entidade viva, se adaptando à sua vontade. Ao redor da laje, havia uma série de instrumentos estranhos e intrincados, diferentes de tudo o que já foi encontrado na tecnologia humana. Alguns emitiam zumbidos rítmicos fracos, enquanto outros exibiam leituras holográficas que eu não conseguia compreender. Tubos e fios serpenteavam pela sala, conectando-se a vários dispositivos, e ficou claro que eu era o sujeito de seus experimentos. A atmosfera estava carregada com uma energia sobrenatural e meu medo era palpável. Enquanto eu estava deitado indefeso na superfície metálica, incapaz de compreender a extensão total do que estava prestes a acontecer, o alienígena me cercou. Enquanto eu estava na laje, um deles puxou para baixo um braço mecânico com uma espécie de agulha que se estendia dele. Ele trouxe isso em direção aos meus olhos. No começo, eu surtei, mas então minha fé entrou em ação, pois sou uma pessoa espiritual. Eu sabia que tinha apenas um recurso de ajuda para recorrer. Foi por causa da minha fé que descobri um fenômeno peculiar. Toda vez que clamava ao meu Criador e começava a orar, algo incrível acontecia. Foi como se uma presença divina enchesse a sala, e eu tive certeza de que o Espírito Criador estava comigo. Minhas orações pareciam enervar meus captores, e percebi que minha fé era uma arma poderosa contra eles. Seu medo era palpável, e era evidente que estavam com medo de algo muito maior do que eles mesmos. Parecia aterrorizá-los a cada oração. Eles recuavam, incapazes de resistir à força espiritual que me protegia. Enquanto eu continuava a orar fervorosamente, uma visão surpreendente e inesperada se desenrolou diante dos meus olhos. Um dos pequenos alienígenas cinzentos, o mais próximo de mim, de repente exibiu sinais de medo intenso e angústia. Seus grandes olhos amendoados se arregalaram ainda mais e ele começou a emitir sons agudos de angústia, sons que só posso descrever como uma mistura de tagarelice e choramingo. Em uma reviravolta chocante nos acontecimentos, a linguagem corporal do alienígena transmitia puro terror, e meu espanto começou a urinar involuntariamente, fazendo com que seu traje apertado ficasse encharcado com um líquido claro. O líquido se espalhou ao redor de seus pés, criando uma cena estranha e perturbadora dentro da câmara metálica estéril. Era como se minhas orações tivessem desencadeado uma reação profunda e inesperada dentro da criatura, revelando uma vulnerabilidade que eu nunca poderia ter previsto. Esse momento bizarro e surreal serviu como um lembrete de que, apesar de sua tecnologia avançada e conhecimento aparentemente superior, esses seres extraterrestres não eram imunes ao medo. Havia forças além de sua compreensão que poderiam incutir terror até mesmo nos mais enigmáticos. Foi um ponto de virada na minha provação angustiante quando percebi que minha fé tinha o poder de me influenciar e me proteger de maneiras que eu nunca poderia ter imaginado. Em uma reviravolta do destino, eles finalmente me libertaram, me jogando na beira da estrada, não muito longe de onde me sequestraram. Enquanto eu observava sua nave desaparecer no céu noturno, não pude deixar de sentir um profundo sentimento de admiração e gratidão pela intervenção divina que me salvou de um destino inimaginável. Esta experiência mudou para sempre minha perspectiva sobre os mistérios do universo e serve como um lembrete de que, mesmo diante do desconhecido e do aterrorizante, existe uma força maior do que qualquer coisa que podemos compreender, uma força que nos protege da escuridão dos terrores se nos voltarmos para ela. Obrigado por assistir ao vídeo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para assistir aos vídeos mais recentes. E compartilhe nos grupos e suas redes sociais. Muito obrigado.